Bom dia, irmãos. A graça e paz seja com todos. Hoje é dia do Senhor, mas haverá um dia de glória. Esse dia está chegando. E o nosso tema hoje é um tema importante para nós, cristãos. Como nós falamos aqui na aula, nós não somos pessoas religiosas. Nós somos reino e sacerdotes do Senhor. Porque nós estamos num reino. Jesus não fundou uma religião. Jesus ele estabeleceu o reino dele na terra, que é a igreja. E nós somos os seus sacerdotes, ou seja, que servem ao Senhor, que estão livres para poder adorar e ter vidas santas e consagradas. E esse dia do Senhor especial vai chegar. E eu espero que todos nós possamos ser levados por ele. Veja bem, eu ia falar sobre um outro fim, um fim que já aconteceu. Mas aí, quando eu pensei nessa mensagem, nesse tema, eu pensava nesse fim. Mas esse fim já aconteceu. É importante também. Numa outra oportunidade, eu vou falar sobre esse fim. Mas o fim que eu vou falar hoje é um fim que nós esperamos, que ainda não aconteceu. E nós estamos trabalhando e apressando essa vinda, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela acontecerá, mesmo que os homens não queiram que aconteça. Porque nós cremos que esta palavra, que é a palavra de Deus, fala que vai acontecer. E fé é a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Se a palavra de Deus falou que Jesus vai voltar, é porque Ele vai voltar. E que possamos ser encontrados, nós vamos ver nessa mensagem, imaculados, santos, irrepreensíveis, para que naquele dia Ele possa me levar e levar você junto dEle para a eternidade. Vamos orar. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pela graça, pela misericórdia, pela sua bondade, pelas dádivas, pelos presentes, pelas bênçãos inúmeras que o Senhor tem derramado sobre nós, as nossas vidas, a nossa casa, o nosso lar e também a sua igreja gloriosa, que somos todos nós, Pai. Muito obrigado por este momento especial, onde nós temos o privilégio e a honra de poder ouvir, Pai, a palavra do Senhor. E peço ao Senhor que guie o teu servo para falar unicamente o que for da sua vontade. Assim a sua igreja seja edificada, encorajada e possa continuar a fazer a sua vontade e possa glorificar o teu santo nome. É em Cristo que te oramos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Eu gosto das minhas mensagens, como esta, em separar 7 pontos, que é um número perfeito em Apocalipse. Apocalipse fala de muitos números, né? E 7 é um número perfeito. E eu gosto de usar sempre nas minhas mensagens 7 pontos. E eu gosto também de separar em uma introdução, depois ouvir a palavra, deixar a palavra nos falar, e depois fazer uma conclusão, fazer uma reflexão, uma aplicação daquilo que nós vimos. Então, vamos começar com essa reflexão, com algumas passagens, que fala desse fim, não um outro fim que já aconteceu, que numa outra oportunidade eu vou, se Deus permitir, claro, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas este fim, que ainda não aconteceu, ele virá. E olha só, Jesus voltará, e este é um fato irrefutável, irretocável e iminente, porque vai acontecer. E ele é comprovado pelas Sagradas Escrituras, que é a palavra que nos instrui, que mostra o caminho, e que mostra como nós vamos chegar a este céu. Irmãos,
Nós não fomos feitos para ficar nessa terra. Nós somos preparados para um lugar de glória, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor uns para com os outros. Uma pergunta que eu faço agora: nós amamos? Você ama a pessoa que está do seu lado? Realmente ama mesmo? De coração? Ou há algo que interfere nesse amor? Nós vimos na aula hoje que para fazer as nossas ofertas, nós precisamos primeiro resolver a nossa situação. E se eu não resolvo, se eu não peço perdão ou não perdoo, Deus não vai aceitar a minha oferta. Então, isso é um alerta para nós, a não cairmos neste erro. Primeiro ponto aqui: a volta do Senhor Jesus será sem aviso. Não tem aviso. E muitos usam erroneamente Mateus 24, até o 35, falando que terremoto, que guerras, rumores de guerra, nação contra nação, é sinal. Mas não é sinal, porque esses sinais é do outro fim, que numa outra oportunidade eu vou falar. Mas este fim que nós esperamos, que é a volta de Jesus, não tem aviso nenhum. É quando Deus falar, basta, acabou, agora Jesus volta. Infelizmente vai pegar muita gente de surpresa, inclusive cristãos, porque não viviam segundo o coração de Deus, porque não viviam segundo a palavra, porque esqueceram de Deus e só lembram de Deus domingo de manhã, 9 horas da manhã ou 10 horas da manhã. Primeira passagem para nós, Mateus 24, 36 ou 39, se quiser acompanhar, que fala que a volta do Senhor será sem aviso. Mateus 24, 36 e 39 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, pela autoridade do Pai. 37, pois assim como foi nos dias de Noé, veja bem, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento. O que está acontecendo hoje? As pessoas comem, bebem, casam, mesma coisa. Até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Zombavam dele, brincavam com ele. Eles zombam de você, irmão, irmã, por você ser cristão, ser o diferente lá na universidade, onde prego ao contrário, ser o diferente no seu trabalho, não o diferente do chato, do insuportável, o diferente que não compartilha com coisas das trevas, com a mentira, com o engano, com a corrupção, com a imoralidade. Você é diferente e eu sou, porque nós somos filhos de Deus, para glorificar o nome dEle, e talvez sofrer por isso, zombaria, açoites, gozação, não importa, porque isso não é nada, perto daquilo que nós vamos herdar quando Jesus voltar. 39, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não tem aviso. Segundo, a volta será inesperada. Tessalonicenses 5, versículos 1 e 2, que diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque nós cristãos precisamos saber que Jesus vai voltar. E eu sabendo que Jesus vai voltar, como que eu vou viver? O Pedro já disse para nós na leitura que o Tiago fez. Se eu sei que ele vai voltar sem aviso e inesperadamente, eu vou viver na dissolução do mundo, nas rodas escarnecedores, nas maldades, nas corrupções, nas injúrias, nas difamações? Não. Isso é refúgio. Nós vamos viver em santidade, em verdade, em amor, em compaixão, em perdão. Olha o que diz Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. Irmãos,
Relativamente a tempos, às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quem espera o ladrão de noite? Ninguém espera. Você fecha a casa, apaga a luz, vai dormir e espera que não vai ter o contratempo de aparecer um ladrão dentro da sua casa. Ninguém espera isso. E o dia do Senhor e o fim virá como ladrão de noite. Quando ninguém esperar, quando você não esperar, quando eu não esperar, Jesus voltará e será tarde demais. 3. A volta trará alívio aos filhos de Deus. Tessalonicenses 1, 6-8, que diz, apóstolo Paulo falando, de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Você é cristão e sofre por ser cristão? Não sofre por causa do pecado. Você sofre porque você é fiel a Jesus na universidade, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seu patrão. Você é fiel ao patrão. O patrão dá as costas, você trabalha mais. Você não conversa fiado, perde seu tempo no trabalho. Você serve ao seu patrão. Mas você sofre porque você, às vezes, é o diferente. Você não é um imoral. Você não é um adúltero. Você não é um mentiroso. Você é o diferente. Você fala coisas de bênçãos e agrada ao Senhor com as suas atitudes. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 1, 6-8. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, todas as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus. Todos conhecem, de maneira geral, e que aqueles que conhecem estão dando as costas para Ele. Eu espero que não seja por causa de nós, porque nós precisamos dar testemunho aí fora, de vida transformada, de mudança de vida. E as pessoas olham para nós e veem, olha, esse verdadeiramente é filho de Deus. Esse é cristão. 4. Jesus será glorificado nos seus seguidores fiéis. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 1, 10 e 12. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Qual que é a nossa vocação? Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. É a nossa vocação. Alguém sabe? É ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a nossa vocação. E nós precisamos ser dignos dessa vocação. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e nele, segundo a sua graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus é glorificado na sua vida, nas suas palavras, na maneira que você trata a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, seu colega de trabalho, seu colega de escola. Deus é glorificado? 5. Haverá separação dos santos dos ímpios. Não tem jeito. Porque Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus, Ele sabe. Aqui entre nós, quem é de Deus? Quem não é? Deus sabe. Eclesiastes, ou melhor, Mateus 25, 31, 34 e 41 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade,
e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, porque ele sabe quem é dele e quem não é. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei, versículo 41, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, o inferno existe, mesmo que os homens aí fora falam que não existe, que todo mundo vai para o céu quando morrer. Isso não é verdade. Não é verdade. Existe céu, um lugar que Deus preparou para os seus salvos, para viver com Ele eternamente, e existe um lugar que foi claramente dito aqui, que foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi para nós que foi criado, não foi para o ser humano, mas aqueles que não dobram o joelho a Jesus, infelizmente, vai para lá. E nós temos a responsabilidade, é nossa, de compartilhar essa verdade que a palavra de Deus nos revelou. E se eu não falo, se você não fala, essas pessoas vão para lá. É muito sério. E olha o que diz Eclesiastes 10, versículo 2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Então, cuidado do caminho que você está trilhando neste mundo. 6. Os céus e a terra serão destruídos. Ora, segundo Pedro 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. E por fim, versículo ponto 7 aí, os fiéis habitarão onde há justiça. Os fiéis habitarão onde há justiça. Há justiça nesse mundo? Os tribunais fazem justiça? Os juízes fazem justiça? Não. Não a verdadeira justiça. Porque pode inocentes serem condenados e pode condenados serem absolvidos pela habilidade do advogado ou pela habilidade do promotor. Mas, no reto juízo de Deus, haverá justiça verdadeira. Não haverá enganos. Se eu sou um enganador, se eu sou um falso, naquele dia, Deus vai desmascarar. Mas se você e eu somos fiéis filhos dele, ele também te levará eternamente para o céu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde nos quais habita justiça. O que diz a palavra sobre tudo isso que eu falei? Tudo isso que eu falei. A vinda do Senhor acontecerá. Não terá como fugir. É inevitável. Os justos serão salvos e não haverá escapatória para os ímpios. A única forma de ser salvo, qual é? Render-se ao Senhor Jesus, reconhecer Ele como Filho de Deus e ter uma vida de devoção, uma vida de santidade e uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Ou seja, nós somos devotos, zelosos das coisas de Deus, nós somos santos, andamos em santidade e nós obedecemos o que o Senhor nos manda fazer. Segundo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios,
andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não é isso que eles falam? Que Deus Jesus, que nunca volta. Eles escarnecem, eles zombam. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles pensam que não vai acontecer. Mas nós sabemos que vai acontecer, porque a palavra fala que vai acontecer. Versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aqui falando de Noé, né? Eles não acreditavam que ia acontecer. Na pregação de Noé, que é o pregador da justiça, ele construiu a arca pregando, e as pessoas não deram ouvido para ele. O que aconteceu? 8 pessoas apenas foram salvas. Quantos serão salvos no último dia? Mateus 7, 13 e 14 fala que são poucas pessoas que acertam com esse caminho. E eu espero que nós estejamos entre esses poucos que serão salvos. Mas vamos aumentar esses poucos compartilhando o que Deus fez e faz por você. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido atesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está namorando? Um dia para o Senhor é 1000 anos. Vamos esperar nele. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está esperando o arrependimento. Ele quer salvar. E nós somos cooperadores com ele nessa salvação, que só Jesus pode dar. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É a terra que nós esperamos. Que neste mundo não tem justiça. Os homens não fazem justiça. Porque eles não conhecem a justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Ele que faz a justiça por você e por mim. E o versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer dele e ele não vai falhar. E por fim, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Deus é longânimo e Ele quer salvar todo mundo. Aplicações para nós. E conclusões, né? O mundo que existe será guardado, entesourado para fogo. Esse mundo material que nós vemos, que nós pegamos, está guardado por Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador. Segundo Pedro 3,7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, guardados, está reservado, para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de quem? Os homens ímpios, da impiedade, da maldade,
da injustiça. Não há como escapar do dia final do acerto de contas com o Criador, com a coroa da criação que é o homem. Deus criou todas as coisas, mas a coroa da criação somos nós. Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu inteligência, capacidade para aprender, e nós não aprendemos. A instrução está aqui, para você ter vida santa, consagrada, irrepreensível, que ninguém pode te acusar. Olha lá, fala que é cristão, mas faz isso, fala aquilo, fez aquilo. Você não dá motivos, porque você conhece a palavra, você coloca no seu coração, você aplica no dia a dia, e as pessoas olham para você e comprovam. Você é cristão. Você é diferente. Você não é um religioso que fala uma coisa e faz outra. Foi dada a todas as pessoas oportunidades para deixar a maldade, deixar a impiedade, a corrupção dos seus corações e voltarem para Deus. A oportunidade está sendo dada. Deus é longânimo, é mais do que paciente, está esperando. Não haverá injustiças ou enganos no juízo de Deus. O julgamento será reto, inviolável e verdadeiro. Se Deus me condenar ao inferno, Ele fez justiça. Se Deus me absolver e me levar para o céu, Ele fez justiça. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. O mundo, o Senhor, Ele é eterno. Segundo Pedro 3, versículo 8. Há todavia coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós, 1000 anos é muito, para o Senhor não é nada, é a mesma coisa. Deus é o Senhor do tempo. Ele não é limitado como nós ao passar de dias, meses, anos, estações. Um dia ou 1000 anos para Ele é a mesma coisa. Devemos confiar, portanto, que por mais que alguma situação nas nossas vidas, ou mesmo a volta do Senhor está demorando demais, ou algo que nós estamos enfrentando está demorando a passar, tudo está sob o controle absoluto do Senhor. E estamos nós guardados sob a sua guarda e proteção. Se agora você sofre, não importa o motivo, é momentâneo. Porque um dia é como 1000 anos para o Senhor. E Ele está te guardando para a eternidade. Creia nisso. Terceira conclusão e aplicação para nós. Deus é longânimo. Segundo Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas como a pessoa vai chegar ao arrependimento se nós não ensinamos, se nós não falamos, se nós não compartilhamos? Falamos de tudo com as pessoas, menos de Jesus. Por quê? De política, de futebol, disso, daquilo, mas não falamos de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Primeiramente com a nossa vida. Não adianta falar de Jesus se a minha vida não condiz com Jesus. Eu preciso falar de Jesus, mas com uma vida que casa com aquilo que eu falo. Não vou passar para um fariseu. Eu falo de Jesus, mas a minha vida é totalmente desregrada, que não condiz com a palavra. Não devemos achar que está demorando demais a volta de Jesus. Não devemos pensar com egoísmo, olhando apenas para nós mesmos. Deus está no controle de tudo e para tudo neste mundo há um propósito. E tudo caminha para o final, onde o reto juízo de Deus e a sua vontade será feita, mesmo que o homem ou os homens não queiram que aconteçam. Eles não querem que aconteça. Eles não querem. E muitos desses grandes, desses globalistas, eles sabem que Deus existe.
mas eles querem combater o Deus da Bíblia, acabando com a família, acabando com a identidade de gênero, se é homem ou se é mulher. Acabar com isso, porque isso vem da Bíblia, vem da palavra do Senhor. Então eles querem destruir tudo o que foi colocado por Deus. Então eles sabem que existe e querem combater, ao invés de se render e dobrar o juízo. Mas no último dia, quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará. Todo. Dos reis, dos infiéis, dos maldosos, dos ladrões. E nossos joelhos estão dobrados agora. Que nós cremos que Jesus é o Senhor. Ele espera o arrependimento de todas as pessoas, mas nem todos se arrependerão. Quarta aplicação e conclusão. Jesus virá quando ninguém esperar. Segundo Pedro 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, diz o Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se reterão atrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O mundo está tão ocupado com seus afazeres, seus devaneios, que não está atento ao que está por vir. Serão pegos de surpresa. E nós? Seremos pegos de surpresa? Ou nós estamos esperando com vidas santas, vidas consagradas, que se envolvem com as coisas da igreja, que têm zelo para as coisas do Senhor, que têm uma vida transformada? E eles não estão com firme pensamento que tudo continuará como se não houvesse fim. Eles vivem como se não houvesse um fim. Pelo contrário, os cristãos vivem atentos, sabedores que a volta do Senhor é iminente, pode ser agora. E aí? Como o Senhor vai nos encontrar? Em Lucas 13, 33, nós lemos: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Se eu não sei quando será o tempo, o que eu tenho que fazer? Viver em santidade. Separar e consagrar a minha vida para o Senhor. Porque quando Ele vier, Ele não me pega de surpresa, envolvido com coisas erradas, em maledicências, em maldades, em corrupções, em injustiças, em mentiras, em imoralidades sexuais, em adultérios. Não, mas ser pego nisso, porque nós somos cristãos e filhos de Deus. 5. Aplicação e conclusão para nós. Cristãos são pacificadores, puros de coração e inculpáveis. Segundo Pedro 3, versículo 14, diz: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados nele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por saber que Jesus voltará sem aviso, devemos promover a paz de Cristo onde quer que nós estejamos, vivendo sem a malignidade do mundo e não dando motivos para ninguém em relação à nossa conduta. A sua conduta, irmãos e irmãs, glorifica a Deus? As pessoas olham para você e dão glórias ao Senhor? Vamos pensar nisso. Filipenses 2,15 nós lemos: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual nós vamos resplandecer como luzeiro. Você e eu resplandecemos como luzeiro neste mundo? Nós precisamos. Não tem algo errado. Porque o Filho de Deus resplandece como luzeiro. Ele ilumina o lugar que ele está. Por fim, a nossa salvação está nas mãos de Deus. Você crê nisso? A minha e a sua salvação está nas mãos do reto juiz.
e não de homens. E Ele sabe se você é dele ou não. 2 Pedro 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Deus quer salvar todas as pessoas, e por isso Ele é longânimo. Nós não somos longânimos, nós precisamos aprender a ser, a esperar o arrependimento, esperar a mudança, e ajudar as pessoas, que um dia você vai ser ajudado também. Um dia você pode precisar de ajuda. É o nosso tema da aula dominical ainda. Deus, eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos. Ele quer salvar todas as pessoas. Ele foi longânimo conosco. Ele esperou o seu arrependimento. Foi ou não foi? Ele aguardou. Foi longânimo. E por que não seria longânimo com as outras pessoas? Devemos ter a certeza que, entregues a Cristo, nossa salvação está assegurada em Deus. Você, irmão, irmã, você entregou a sua vida espontaneamente a Jesus. Ninguém te obrigou, ninguém me obrigou. É espontâneo. Você agora é dele, assim como eu sou também. E Ele deseja que outras pessoas se arrependam de seus pecados e voltem para Ele. Essa é a longanimidade do Senhor. Uma palavra final. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. O artista desenhou isso aí, vai ser algo parecido. Na imagem lá do artista, ele desenha assim, e vai ser algo muito mais maravilhoso do que isso. Ele vai voltar, irmãos, em glória. E nós vamos encontrar com Ele nos ares. Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, fica firme, porque vale a pena. Deus vai te levar. Fica fiel. Suporte as provações, as tribulações, a injustiça, as maldades deste mundo. Porque quando Ele voltar, você vai encontrar com Ele nos ares. E será levado eternamente para o céu. Amém? Ficar de pé. Os presbíteros vão estar aqui à frente agora, compartilhando com você com orações. Deus abençoe a todos.